sempre gostei de criança, sempre queria ter um monte de filho. Era uma vontade, assim... Eu comecei com os meus sobrinhos, né? E eu era bastante apegada, gostava de brincar, gostava de me dedicar a eles. Depois, meus filhos nasceram e aí aquela coisa da maternidade aflorou mais ainda esse gosto por criança. Quando a gente mudou, depois de mais ou menos 6 meses a 1 ano, meus filhos passaram a falar inglês entre eles. E eu comecei, gente, a gente ficou lutando para que eles se engajassem no inglês e de repente eles engajaram demais. E aí a gente começou a ver que o português estava ficando em segundo plano. A gente sempre teve essa preocupação de manter a nossa língua, a nossa herança, enfim, a nossa história, né, para eles também. Comecei com os meus filhos e aí os amigos começaram, você pode ensinar os meus também? Posso colocar o meu também para fazer aula com você? E aí eu comecei a ver que de fato tinha um interesse grande dos pais, porque acho que todo mundo estava na mesma situação que eu, do tipo, ai meu Deus, meus filhos não estão falando mais português. Traz muito da nossa herança. Acho que para a sua comunicação com as pessoas que estão no Brasil, algumas delas não falam inglês, então é importante você ter um nível de comunicação emocional, um nível de comunicação onde você compreende e é compreendido, até para você ter uma relação, né, com os seus parentes, enfim, com pessoas que não falam inglês. Eu trabalhei bastante nessa última turminha, o módulo de folclore. E foi muito legal eles descobrirem quem era o Boitatá, quem era a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, e eu fiz uma atividade que eles tinham que ler um livrinho sobre o folclore, um personagem do folclore, e depois fazer um vídeo contando sobre aquele personagem. E foi muito legal, porque eles realmente, assim, entenderam, entraram naquela história e ficaram super curiosos com o assunto. As festas típicas do Brasil, a própria comida. Então, é um pouquinho de cada coisa e, assim, tendo isso como tema para passar os conceitos da língua, né? O fato de eu trabalhar na escola pública me mostrou, assim, várias crianças que chegavam do Brasil e ficavam muito perdidas no primeiro momento, até se adaptarem ao novo sistema e terem um pouco mais de domínio do inglês. Então, também foi uma coisa que apareceu por demanda dos pais. Você não quer ajudar meu filho a começar e tal. Então, eu faço hoje aulas particulares com essas crianças. E o meu grande ponto nessas aulas além de academicamente, né, instruir a criança, estabelecer uma relação de autoconfiança com ele e ter uma motivação para que ele aprenda, para que ele se supere nessa fase difícil, porque é uma fase de adaptação, é uma fase que a criança enxerga muitos obstáculos. Então, essa relação com a criança de autoconfiança e de estima mesmo, de autoestima, é que faz muita diferença além do acadêmico. O que eu diria para os pais pense no seu filho, na contribuição que o português vai ter para ele na vida. É uma criança bilíngue que cognitivamente se desenvolve mais rápido quando ela, né, tem o estímulo de 2 línguas e também vai ser uma diferenciação no mercado de trabalho para ele, especialmente aqui nesse polo onde a gente tem a América Latina muito próximo e o português é uma língua muito valorizada. Acho que vale muito a pena, acho que a gente tem que pensar no futuro e no passado, né, na história dos nossos filhos.